Bom, o tema da nossa mesa é inteligência artificial, aplicações e perspectivas. Vou fazer a apresentação de cada um deles, tá? Podemos sentar, né? Bom, vou falar primeiro de Júnia. Júnia é especialista em ciência de dados e Big Data pela Universidade Federal da Bahia, doutora em comunicação, também pela UFBA, com estágio doutoral realizado pelo programa Fulbright no MIT, é bacharel em estatística recente pela UFBA e em comunicação social na UESB, é líder técnica de projetos PDI na área de inteligência artificial e Big Data do Senai Cimatec. Essa é Júnia. Nosso segundo convidado, professor Leandro Andrade, é professor e pesquisador de tecnologia da informação da Escola de Administração da UFBA, tem doutorado em ciência da computação pela UFBA, com estágio sanduíche na The Insight Center for Data Analytics, na Irlanda. É idealizador e coordenador do projeto Inovar para Pessoas Negras, que desenvolve pesquisa, ensino e extensão para a promoção da inovação computacional e social. Pesquisa e publica sobre inteligência artificial e suas aplicações em organizações públicas e privadas, ciência de dados, internet das coisas, gestão de produção de software, tecnologia da informação aplicada à gestão, inovação social, economia solidária e empreendedorismo digital. E Ricardo Rocha, nos largou um tempinho aí. Ele é bacharel em matemática pela Unesp de Rio Claro, mestre e doutor em estatística pela Federal de São Carlos. Sua formação acadêmica é complementada por um período de doutorado sanduíche na Universidade de Manchester, no Reino Unido, um pós-doutorado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, de São Carlos. É especialista em diversas áreas de data science e inteligência artificial, com forte base em aprendizado de máquina e modelagem preditiva. Atualmente é membro do corpo docente do Departamento de Estatística da UFBA e é fundador e diretor executivo da Fly, Inteligência Artificial, onde usa sua expertise para fornecer consultoria em soluções inovadoras de IA e data science, além de treinamentos focados no mercado de trabalho dos profissionais de dados. Bom, agora vamos começar, né, a provocar essa mesa e vou convidar os participantes nessa ordem de apresentação, né, começando por Júnia, depois Leandro e depois de Ricardo, para falar um pouco sobre aplicações de IA que desenvolveram, os desafios que enfrentaram e como vêm as perspectivas futuras da área que atuam. Oi. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria cumprimentar a mesa, agradecer pelo convite, agradecer o convite aí da CEI, o Jonas, o Rodrigo, dizer que é um prazer estar aqui nessa mesa com todas essas pessoas, com professores meus, Leandro também, a gente teve a oportunidade de trabalhar como colega no Senai, logo quando eu entrei, então, assim, de certa forma, me recebeu, né, Leandro? Que já era veterano lá, então, para mim é uma honra estar aqui, participando dessa mesa e participando desse evento, né? Dizer que eu sou estatística agora, então, assim, eu estou participando aí de um evento de estatística e ciência de dados, agora como estatística também. Bom, aí para falar um pouco de como eu entrei na área de inteligência artificial, como foram os desafios, o que eu já desenvolvi, eu venho atuando na área de inteligência artificial desde que, na verdade, desde que eu fiz a especialização em ciência de dados. O meu TCC já foi na área ali de mineração de texto, já mexi ali um pouco com processamento de linguagem natural, já usando alguns modelos, né, algumas redes neurais. E logo depois dessa oportunidade, eu tive a oportunidade de entrar no Senai Cimatec, no Centro de Competência em Inteligência Artificial, que foi assim, um momento que eu entrei, que o Leandro também estava lá e me recebeu, e a Ana também, eu preciso citar a Ana me recebeu muito lá no Senai Cimatec, ela também já era veterana lá no Centro de Competência, e aí foi o momento que eu passei a atuar mais fortemente na área de inteligência artificial, né?
Eu comecei atuando na área de saúde. Na época, a gente estava no auge da pandemia de Covid-19, então a gente tinha um grande projeto, né, do Senai Cimatec, em parceria aí com a Repsol, né, usando, né, modelos de predição de séries temporais. Tinha também dentro desse projeto, era um projeto muito grande, então o Leandro também participou desse projeto, trabalhou aí com visão computacional, e a gente também tinha um pedacinho do projeto que trabalhava com NLP, então assim, a gente trabalhava de um tudo em inteligência artificial dentro desse projeto, né? Então, eu comecei trabalhando na parte de séries temporais, aí mais para a área de saúde. E depois disso eu fui aí efetivada aí no Senai Cimatec, e hoje estou trabalhando com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aí na liderança na área de inteligência artificial e Big Data. Tenho trabalhado em diversos projetos. Esses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação são em parceria com a indústria. Então, a ideia desses projetos é que se desenvolva soluções de inovação utilizando inteligência artificial para problemas da indústria, né? Então, a gente tem inúmeros projetos diferentes, né, atuando aí em parceria. Então, a gente atende, né, parceiros públicos e privados, e dos projetos que eu já liderei hoje, eu cito aí, eu trabalhei com séries temporais para saúde, já se tratando de projetos PDI, séries temporais para saúde, visão computacional para a área alimentícia, então para a área de indústria de alimentos, NLP para a área jurídica, também outros projetos, e recentemente também NLP, que também envolve a área jurídica. Então, são os projetos que eu tenho atuado. O que eu posso dizer sobre de perspectivas futuras do que eu tenho visto, a gente tem muitos projetos chegando na área de NLP. Então, assim, eu vi que aqui, nesse evento, várias abordagens que foram trazidas foram na área de NLP, e eu acho que, principalmente, com esse boom aí, até com o ChatGPT chegando forte, popularizando a utilização da inteligência artificial, a NLP ela tem realmente crescido muito, e a busca por soluções em NLP tem crescido bastante também no mercado. Então, um pouco do que eu posso falar de desafios futuros é conseguir, tecnicamente, superar, né, os desafios técnicos da NLP, do português, dos textos, né, dos contextos específicos do que tem se tratado, porque não é só a questão do português em si, mas tem cada contexto específico. Então, esse é um grande desafio. Então, acho que é um pouco do que a gente tem enfrentado aí pela frente. É isso. Obrigada. Pode falar, o professor Leandro vai começar a falar. Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer à equipe da CEI pelo convite, em nome de Rodrigo Cerqueira. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar a todas as estatísticos pelo seu dia. E, fazendo a minha fala, eu trabalho com inteligência artificial já há bastante tempo. Eu lembro que eu fiz meu doutorado na área de internet das coisas, e naquele momento a gente já percebia, né, isso lá em 2014, 2015, a gente já percebia que, né, a partir de uma captação de um grande volume de dados, né, que é um tanto do que a internet das coisas nos trouxe hoje a gente vivencia isso de uma maneira muito clara, surge, né, uma expectativa e possibilidade de criações de muitas aplicações. Né, a partir de sensores, por exemplo, de presença, né, sensores que medem a percepção de pessoas em espaços, a gente pode construir soluções de inteligência artificial sobre o consumo energético. Então, uma sala que está vazia, ela não precisa ter uma lâmpada acesa se a gente tem uma captação de dados e uma inteligência artificial decidindo se aquele espaço possui pessoas ou não. E desde então eu venho trabalhando com inteligência artificial de modo muito aplicado, né, como a própria Júnia falou, né, que eu também cumprimento aqui junto aos demais colegas, a gente trabalhou na Senai Cimatec, né, dentro do Centro de Inteligência Artificial, onde, num primeiro momento,
eu me dediquei muito à parte de visão computacional associado à detecção de doenças em exames. E é muito interessante porque a inteligência artificial ela já aponta um grande potencial para a detecção de problemas como esse, né, onde muitas vezes a gente tem gargalos relacionados a profissionais e a inteligência artificial consegue trazer resultados muito interessantes para triagens de exames, né? Então a gente consegue perceber claramente que é uma tecnologia que ela traz uma possibilidade não de necessariamente de substituição do profissional, mas de potencialização do profissional, de modo que a gente pode triar casos, né, separar graus de complexidade e assim o próprio sistema de saúde funcionar de forma mais efetiva. Então, essa foi uma das experiências, né, que me aprimorou bastante, né, me aprofundou bastante nessa área. Eu tive, seguindo, né, já não mais no Senai Cimatec, mas atuando como cientista de dados, né, num banco, que foi o Nubank, eu atuei em modelos de risco de crédito, né, que foi uma perspectiva bem interessante, né, já não mais ali nos dados, né, de imagens, dados não estruturados, mas numa perspectiva de observar como, né, a gente pode medir o risco a partir, né, de operações de crédito para clientes. E é muito bacana também observar outras aplicações da inteligência artificial nesses contextos. E com essa oportunidade de trabalhar como cientista de dados, isso me aproximou muito, né, do contexto aplicacional da inteligência artificial, né, que eu queria também partilhar um pouco com vocês, né, ao longo que falam tanto dessas experiências, porque a gente percebe que os problemas de inteligência artificial, eles são possíveis de resolver com essa tecnologia a partir da condição, da possibilidade de enxergar classificações objetivas sobre os dados. Então, se os problemas, os contextos, a gente consegue observar classes, formações objetivas, então são problemas que podem ser potencialmente auxiliados pela inteligência artificial, né? Às vezes a gente pensa muito com a inteligência artificial como um decisor final de um problema, mas ele pode ser simplesmente um operador intermediário nos processos. E a inteligência artificial ela tem atuado muito no setor financeiro nesse contexto. Se a gente observar hoje, praticamente todas as soluções financeiras do nosso país, elas usam inteligência artificial para decidir o limite de crédito de clientes, né, a condição de empréstimo, e tudo isso está muito aplicado à nossa realidade, e isso deságua um tanto hoje do trabalho que eu faço e coordeno. Eu sou coordenador de um projeto, né, que é uma parceria público-privada entre a Universidade Federal da Bahia, o Instituto Federal da Bahia e o Nubank, né, no desenvolvimento de soluções computacionais voltadas a aspectos de impacto social. Então, a gente lá nesse projeto, a gente investiga, por exemplo, né, o que nós, né, na computação chamamos de fairness, né, que é a justiça ali que os algoritmos aplicam sobre suas soluções. Então, é uma investigação muito interessante porque observamos muitas vezes que, apesar das soluções de computação, né, de inteligência artificial, teria uma potência muito positiva para agilidade, para as respostas rápidas, a gente tem muitos desafios com o equilíbrio dessas soluções, porque muitas vezes a própria curadoria de dados que alimentam a solução de inteligência artificial, ela já comete um viés ali que ele é propagado nas suas soluções e decisões. Então, a gente, por exemplo, hoje, existe uma preocupação de medir o viés de soluções. O quão uma solução de inteligência artificial ela pode estar sendo enviesada, ela pode estar excluindo um grupo, e muitas vezes essa exclusão não se dá diretamente nos atributos, né? As soluções, por exemplo, de crédito do mercado financeiro, elas não levam em consideração cor, raça, gênero para tomar essas decisões, mas cor, raça e gênero às vezes são expressados em atributos indiretos. Por exemplo, o seu bairro pode determinar uma grande probabilidade da sua cor. E muitos desses dados estão presentes nessas soluções. Então, hoje, dentro da escola de administração, como professor na área de tecnologia da informação, eu tenho me dedicado muito à aplicação da inteligência artificial, né, para todas as pessoas, e aí, sobretudo, numa perspectiva de empreendedores, né, articulações de secretários e atividades administrativas, né, o quanto a inteligência artificial ela tem o potencial
de nos ajudar desde aquela tarefa operacional simples, que pode ser uma pequena triagem dentro de um processo, até a tarefas táticas e estratégicas do ponto de vista gerencial, né, de mais alto nível. Então, a inteligência artificial ela tem essa perspectiva, né, muito forte, e eu observo que isso nos dá algumas perspectivas futuras muito interessantes. É bem interessante a gente observar a quantidade de aplicações de inteligência artificial que tem surgido nos últimos 2, 3 anos. Né? Hoje em dia, você consegue desenvolver soluções de inteligência artificial sem necessariamente saber programar, né? Sem ter necessariamente escrever uma linha de código, soluções que são aplicadas hoje, por exemplo, a área de marketing. Então, existem soluções que permitem criar descrições para postagens, textos jornalísticos, de modo muito prático. Existem soluções voltadas à identificação e separação de perfis de clientes. E existem soluções das mais diversas, né, como a gente está hoje em dia, né, muito habituado, né, das IAs generativas, como o ChatGPT e outras mais. Então, a minha perspectiva, né, que pelo menos na minha percepção, é que a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais entregando soluções de mais fácil uso para todos os tipos de profissionais. Então, há uma tendência clara que cada profissional, ao passar dos anos, vai ter uma inteligência artificial ou um conjunto de inteligências artificiais como auxiliares diretos das suas tarefas do dia a dia. Então, a gente já vive isso de uma certa forma com o ChatGPT. Então, os profissionais trabalham, muitas vezes, utilizam ferramentas como essa para auxiliar pequenas tarefas e isso vai se expandir para diferentes setores. E, além disso, eu vejo uma perspectiva que essa já é um pouco mais, né, problemática, são os desafios legislativos que a inteligência artificial vai estar e já está gerando no nosso contexto, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Né? Eu pergunto, por exemplo, um texto que um ChatGPT, por exemplo, produziu, quem é o autor desse texto? Onde estão os direitos autorais das pessoas que as inteligências artificiais usam os dados para aprender? Porque a inteligência artificial ela é nossa. Né? O ChatGPT é brilhante porque nós, seres humanos, somos brilhantes e deixamos nossos dados disponíveis para que essa inteligência artificial desenvolvesse sua inteligência. Mas onde é que está a cobrança do nosso direito autoral em relação a esses conteúdos? Então, esse é só um dos desafios, mas existem diversos desafios éticos que as inteligências artificiais nos lançam e exigem uma necessidade, né, e uma necessidade de atualização na nossa legislação para justamente, né, cobrir, né, regular esses setores. Né. O viés das inteligências artificiais é um aspecto extremamente também delicado, né, pois não existe um procedimento claro, não existe uma regulação clara sobre as inteligências artificiais e onde está a garantia da isonomia dessas inteligências. Então, há diversos desafios aí sendo postos, né? Longe de ser necessariamente uma tecnologia que vai trazer simplesmente problemas na nossa sociedade, mas ela traz, né, tanto como soluções, como novos desafios e novas perspectivas. Alô, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer aqui a mesa, agradecer a todos que estão aqui, agradecer o convite para participar aqui desse evento, que já está ficando tradicional aqui em Salvador. Acredito que eu participei desde a primeira edição, né? E, bem, para mim é uma satisfação muito grande, por conta que falar de inteligência artificial é talvez o tema que eu mais gosto de falar hoje em dia. Está tão em alta, nós estamos vivendo aí, literalmente, gente, um ponto de singularidade na história da humanidade. Provavelmente, nas centenas de anos que virão daqui para frente, nós vamos falar desse ponto como um ponto de mudança de chave, um ponto em que as coisas começaram a acontecer de um jeito diferente. E eu diria que esses grandes modelos LLMs foram quem está trazendo essa grande mudança, essa perspectiva. E claro, né, isso aí é só um ponto, né, do grande avanço que a análise de dados como um todo está trazendo ao mundo, né? E eu vou comentar aqui um pouquinho aqui sobre o que eu tenho feito e depois colocar uma provocação para a gente começar aqui a rodada de perguntas, né? Eu sou uma pessoa que tive todo o meu contexto foi acadêmico.
trabalhei, fiz matemática, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e vim para a UFBA. Então, tive esse contexto de como aprender academicamente os assuntos. E, por razões da vida, quis pegar e ir para o mercado, quis empreender, entender o que está acontecendo do outro lado ali da moeda. Ruim de falar porque não deveria ser o outro lado da moeda, deveria ser a mesma moeda, mas enfim. E aí eu pude ver um outro mundo que também que acontece no mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho usa dados, o que eles querem com o uso de dados e assim por diante. E aí a gente pode ter umas outras visões do que está acontecendo no mundo de dados. E isso me fez ver várias coisas, né? Por exemplo, eu atuo muito com consultoria e treinamentos, né? Na parte de consultoria, a gente vê que os problemas que aparecem são problemas relativamente simples, digamos assim. São problemas que toda empresa tem. Tem lá uma lista de vendedores, eu preciso saber distribuir leads para esses vendedores. Problema de ordenamento, de recomendação, que a gente precisa fazer, que é um problema de otimização, no final das contas. E quando a gente pega esses problemas, gente, é incrível o como, às vezes, o básico é ignorado. Por exemplo, o próprio professor colocou aqui, ó, muito pertinente essa questão de viés em modelos, né? O que esses modelos estão fazendo com os dados que nós estamos alimentando com eles? E se esses vieses estão presentes nos dados, nós precisamos identificá-los e corrigi-los se for necessário. Mas existem coisas mais básicas ainda, que é questões de amostragem, gente. A galera sai fazendo modelo sem prestar atenção nenhuma em amostragem, que a gente aprende na aula 1 de estatística, talvez, né? E colocando até o ponto de contraste aqui, né? O nome do evento, né? Ó, a importância da estatística e da ciência de dados na era da inteligência artificial. Os três grandes termos estão ali, né? Estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Em eventos anteriores, a gente já discutiu bastante sobre estatística e ciência de dados. Se as duas eram a mesma coisa, se não é, o que uma ajuda na outra, o que não é, enfim, né? E hoje, Data Science veio como uma onda em cima da estatística, meio que engoliu tudo ali, né? Querendo ou não. E hoje parece que a inteligência artificial vem fazendo a mesma coisa, né? A minha própria empresa, eu escolhi esse termo inteligência artificial justamente porque eu vi que, puxa vida, aparecia no Jornal Nacional como a coisa mais sexy do mundo. Você vai falar de análise de dados lá, é a coisa mais chata do mundo, né? Então, tem uma convergência aí nos termos. E às vezes a gente briga muito sobre o que a gente está fazendo. É estatística? É ciência de dados? É inteligência artificial? Os modelos de inteligência artificial do banco que fazem predição. Gente, às vezes lá é uma regressão logística só que está rodando, tá, gente? É só... porque tem até regra, né, no banco, regra da Basileia, não sei das quantas, precisa de interpretabilidade e tudo mais. E é estatística, gente. É o que a gente aprendeu com estatística tradicional. E aí os termos vêm mudando, vêm evoluindo. E eu, particularmente, né, eu não compro essa ideia de nomes, eu fico na questão dos problemas. Sou da seguinte linha, enquanto você resolve problemas, você é útil, independente do nome que te dão. E pronto. E hoje nós temos o grande leque dos profissionais de dados que vai, puxa vida, desde arquiteto de banco de dados, engenheiros de dados, analistas de business intelligence, que já vai ter um pouquinho de diferença. Daí tem os cientistas de dados, tem os engenheiros de machine learning, aí vai ter ali os engenheiros de inteligência artificial, e aí vai surgindo esse monte de profissão ali embaixo, ali, e tudo relacionado à grande área de dados. Hoje, por exemplo, eu vi uma vaga pagando $200 mil para engenheiro de prompt. Engenheiro de alguém que sabe mexer muito aí nessas novas redes aí. Então, ó, olha só esse mundo novo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos com uma quantidade absurda de dados e, paradoxalmente, a gente ainda nem começou a coletar dados, gente. A gente é bebezinho, a gente começou a coletar dados há o quê? Algumas décadas atrás. Vocês imaginam daqui a 100 anos a quantidade de dados que a gente vai ter? A gente coleta dados à medida em que a gente consegue armazenar esses dados. À medida que a gente armazena esses dados, a gente aumenta as necessidades de processamento desses dados também, obviamente. E a gente está aumentando. Agora, com a internet das coisas, com 5G, 6G vindo, muita coisa vai mudar. Por exemplo, aqui nós já temos muitos dispositivos ligados aqui coletando dados, mas nós vamos ter muito mais. Cada cadeira de vocês aqui pode ser um dispositivo coletando dados. Cada peça de roupa que nós vestimos pode ser um dispositivo coletando dados. E tudo isso vai ser dados para serem analisados, para serem processados, para serem, enfim, né, tirada inteligência daquilo.
Só que, ao passo que nós estamos indo nessa linha, a gente também tem uma outra linha, que, por exemplo, quem usa o ChatGPT aí já e tem explorado, já deve ter brincado ali com a análise de dados automática que ele faz. Você coloca um conjunto de dados lá e responda as perguntas básicas aí para mim. Ele elabora a pergunta e responde. Né? Será que vai ter espaço para analista de dados? Se a gente consegue um algoritmo que analisa os dados? Qual que é o papel do profissional nesse mundo em que nós temos inteligências artificiais pegando espaço até das tarefas criativas que nós temos? Veja só, gente, nós temos um mundo em que nós estamos indo para uma coleta absurda de dados e um mundo em que os algoritmos também conseguem resolver muitos problemas. Então eu deixo aqui a provocação, que é justamente essa. Qual que é a convergência dessa história toda? Vejo aqui muitos alunos aqui que eu tive, que eu acredito que já devem ter se formado nessa galera aí. Vocês estão se formando, por exemplo, o que vocês esperam que vai acontecer no mercado de trabalho? Vocês vão poder aplicar aquilo que vocês aprenderam? Ou vão ter que se reinventar? Porque, veja só, gente, se a gente fecha o olho, a gente pisca. Daqui a um ano a gente tem uma linguagem nova, um framework novo, um programa novo. É assustador até, gente. Assustador mesmo. Porque a gente, pelo menos na nossa área, não vai mais ser possível a gente pegar e falar, nossa, eu vou arrumar um emprego e vou fazer a mesma coisa de segunda a sexta, vou fazer meu relatório, vou entregar, e aí esse é meu trabalho. Acabou a tarefa repetitiva, gente. Acabou. Então isso assusta um pouco, porque tudo que vai ser feito daqui para frente, a tendência é se tornar algo assim, mais novo, mais inventivo. O repetitivo vai ficar difícil de ser alocado ali num modelo de trabalho. Enfim, pessoal, o que eu queria colocar era justamente essas questões para a gente começar a discussão aqui, que nós temos aqui eu diria que assim, eu sou muito otimista, porque quem me conhece sabe que eu sou muito otimista com tecnologia. Apesar desses problemas aqui, eu tenho a minha própria opinião, claro, né? E acredito que o futuro é bastante brilhante para nós profissionais de dados, tá? Apesar de tudo isso. Mas, enfim, gostaria de deixar aí a deixa e a gente começar as perguntas. Bom, antes de começar a pergunta da plateia, eu queria provocar um pouco também aqui, trazendo duas questões, né? Quando Daniela apresentou, que falou sobre a questão do inglês, que você não diferencia o feminino do masculino, no português já diferencia. E aí eu trago uma questão, né, sobre a questão da linguagem neutra, que a gente não pode mais escapar. A gente vai começar a incluir, aliás, já começou a incluir a linguagem neutra, né? Como é que ficam essas perspectivas, né, desse desenvolvimento para a inclusão da linguagem neutra? Quer dizer, é algo a mais a ser implementado. E outro questionamento é a questão do racismo algorítmico, que existe, tem pesquisadores trabalhando em cima disso, mas ainda é muito forte. Como resolver? A gente ainda pensa no racismo algorítmico, a questão das redes sociais, que é um fato que o Instagram, por exemplo, não fazendo propaganda, mas ele não entrega muita... as redes das pessoas negras, né, porque isso é uma reclamação recorrente, e algo que me chamou a atenção aqui, que Leandro trouxe, a questão também de uma análise bancária, né, de crédito. Você faz uma discriminação por conta... Ele disse, não é direto, mas é indireto. E aí? De que forma resolver? O que está sendo criado para isso ser modificado, né? Senti que essa é para mim. Massa. Eu acho que os dois tópicos eles têm bastante correlação e tem muito a ver com algo que a própria professora Daniela trouxe, que a gente tem, né, numa solução de inteligência artificial, temos os dados, né, temos os algoritmos e as perguntas que são formuladas, né, o domínio em cima disso. E esses três aspectos, eles são possíveis de carregar vieses a partir disso. O processo de curadoria dos dados ele é extremamente importante
E muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles não possuem equilíbrios sobre as diferentes perspectivas dos dados. Né? Como a professora também citou, muitas vezes há subamostragens de determinados grupos sobre os dados. Então, né, vejamos, sobre um processo de uma fraude bancária, qual é a amostra de pessoas que são consideradas fraudadas em equilíbrio às que não são fraudadas? Será que o meu conjunto de informações ali disponíveis, ele possui um equilíbrio diverso sobre os dois conjuntos? Ou, em um determinado conjunto, eu tenho uma concentração maior de público numa determinada característica? A inteligência artificial, ela segue muito aspectos, né, como os colegas bem disseram aqui, é algo estatístico, não há mágica, não existe uma inteligência que não provenha das informações que são fonte para essa inteligência. E daí, quando você ainda passa por um processo algoritmo, onde quem são as pessoas que criam os algoritmos? Quais são os valores que essas pessoas que criam algoritmos têm? Isso tá na marca das soluções. As soluções, elas já partem de um viés ainda maior, que é o viés computacional. A computação, a minha professora aqui não vai dizer que eu estou errado, ela não resolve todos os problemas do mundo. A máquina de Turing, que é a nossa base computacional, ela não tem capacidade de resolver todos os problemas. E porque, às vezes, a partir da computação, a gente acha que pode ter todo... Há próprias limitantes no próprio algoritmo, e há limitantes de quem... modela aquele domínio de resposta que as soluções vão gerar. Então, muitas vezes, a gente vai ver nas soluções de inteligência artificiais aspectos de viés nesses três campos. E, além disso, existe um outro aspecto que eu também considero bastante perigoso, e aí eu queria dar um exemplo no aspecto da música, né, perguntando a vocês. Vocês, a partir dos aplicativos de música, né, de stream, que a gente, né, hoje em dia está bastante popularizado, ao ouvir músicas aleatórias, vocês ouvem as músicas que vocês querem ouvir ou as músicas que vocês são indicados a ouvir? Será que a gente faz o que a gente gosta ou a gente faz do que a inteligência artificial acha que a gente gosta? E aí, muitas vezes, a gente cai num processo de cair por caminhos onde a gente reforça o que já sendo posto. Então, não é sobre uma escolha, mas eu reforçar o que já escolheram antes de mim. Então, muitas vezes, a gente pode ter dificuldade de trabalhar linguagens mais inclusivas nas inteligências artificiais, porque elas já estão reproduzindo o que elas já sabem. E o aspecto da novidade, da inovação, ele fica fragilizado, porque a inteligência artificial, ela, no final das contas, ela embaralha cartas que já existem. Né? Ela liga cartas novas, faz combinações diferentes, né? Como o ChatGPT produz textos maravilhosos, mas a partir de formulações pré-existentes. Então, esses são os aspectos assim, que eu vejo sobre essa temática. Posso contribuir só com esse tema? Eu acho que um ponto muito importante, aí, quando você citou a questão da linguagem neutra, é justamente o desafio da aprendizagem, né? Porque a inteligência artificial, ela aprende com os dados que você está treinando esse modelo. E qual é o desafio? É justamente porque esses dados, eles estão o tempo todo se alterando. Então, se altera, você tem que treinar aquilo de novo. Né? E aí, esse é o grande desafio, é você ter uma estrutura que você consiga retreinar um modelo e que você consiga gerar um novo modelo, né, a partir de um novo contexto. Talvez, e aí eu acho que aí entra nessa questão, por exemplo, da linguagem neutra, a gente vai ter outros modelos de linguagem. Né? Então, conforme isso for, conforme a mudança de contexto, a mudança da própria linguagem da sociedade vai se alterando, isso precisa também reverberar nos modelos que estão sendo construídos. Então, eu acho que é um grande desafio e o caminho para isso é justamente essa questão do aprendizado de máquina. O que o Leandro traz, aí a questão do racismo algoritmo, eu acho que é uma resposta que a gente ainda não tem. Como é que a gente resolve isso? A gente ainda não tem essa resposta tecnicamente. Eu acho que o primeiro passo, e o Leandro traz isso muito bem, é a gente ter uma diversidade em quem desenvolve, por exemplo, esses algoritmos.
Eu acho que isso é o primeiro passo que a gente precisa encontrar. Porque a gente precisa trazer isso para a mesa, ou seja, a gente precisa discutir sobre isso, trazer esses pontos. Eu acho que isso é o grande primeiro passo. E o outro passo é ter mais diversidade em quem está desenvolvendo, para que a gente possa pensar diferente, pensar em como sanar isso, pensar e perceber. Né? Porque tem questões que a gente não percebe. Então, a gente precisa de uma diversidade de pensamento para a gente olhar diferente para o modelo, para a gente olhar diferente para o problema e para a gente também propor diferentes soluções para aquele problema. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, a gente ter diversidade em quem está desenvolvendo. E a gente ter consciência do que está sendo desenvolvido. Que aquilo que está sendo desenvolvido tem um impacto social. Né? Então, a gente nada do que a gente desenvolve, os algoritmos não são algoritmos frios. Né? Então, isso vai para a sociedade, vai para as redes sociais, então, assim, isso vai reverberar socialmente. Né? Então, isso também precisa ser sempre levado em conta na construção e no desenvolvimento de tudo que está sendo feito. Boa tarde. Primeiro, agradecer a palestra maravilhosa de todos, né? E essa discussão sadia. Não temos, né? Não devemos ter medo da inteligência artificial, né? Minha pergunta é, pegando um gancho que a gente está aqui na Secretaria de Educação, o que é que está se pensando, o que está sendo feito em relação, por exemplo, a ajudar nossos professores e professoras a identificar, por exemplo, se uma criança, um adolescente que tem um problema, né? São problemas graves que a gente tem aqui em relação à redação, né? Os índices mostram isso. Você, por exemplo, escanear todas as redações no estado da Bahia, por exemplo, e identificar ali quais são as normas que a gente precisa identificar para que a gente possa, né, fortalecer o aprendizado dos nossos alunos de acordo com aquele contexto ali. Então, extrair o texto, analisar tudo. E isso, claro, é só uma das questões, né? A gente pode ter milhões de outras coisas, não só na educação, na português, como também ajudar lá a pessoa que está criando cabra, né, no Juazeiro, no Sertão, etc., com todos esses dados, o que é que o Estado, assim, pelo que eu percebi aí, esses projetos, eu não sei se eu estou errado, mas o grande capital só investe no que interesse para eles. Então, acredito que agora sim o Estado entra para que o interesse realmente da população em relação a isso aconteça. Então, eu queria saber se vocês têm conhecimento de algum projeto que faça uso da inteligência artificial para beneficiar, por exemplo, a educação, já que a gente está aqui na SEC. Oi. Vou começar falando aqui sobre educação, que é um tema que eu acompanho bastante e tenho bastante interesse, né? Inteligência artificial e educação é algo que vai ser assim... Eu acredito que em poucos anos nós vamos ter uma grande disruptura naquilo que nós entendemos como educação como um todo, né? Veja só, é claro que existem grandes interesses, existe a questão do Estado em como atuar e tudo mais. Existe uma velocidade muito diferente nas duas entidades na hora de se fazer as coisas, né? E enquanto o mercado ele testa muito, joga o que as pessoas vão, não necessariamente querer, mas vão engajar, seja positivo ou não, né? Enquanto o Estado pode vir fazer algo mais pertinente, algo mais aprofundado, e por isso talvez seja mais devagar. Hoje em dia, eu já acho que, em termos federais, nós poderíamos ter muita, mas muita. Eu acredito que a minha empresa poderia nem existir caso o Estado estivesse fazendo o trabalho dele direitinho. Porque poderia ser... É fácil fazer, isso que eu quero dizer, entendeu? Só não tem uma organização para ser feita. E o que eu vejo, por exemplo, de inteligência artificial na educação, como assim, coisas de explodir a mente. Hoje, com o ChatGPT, a gente pode pensar nele assim, como algo que está conseguindo entender a nossa comunicação. Ou seja, antes nós tínhamos muitos geradores de texto, eles eram ruins porque eles não conseguiam captar a nossa intenção. Então, se ele consegue captar a nossa intenção, ele consegue interagir com a gente. Então, ele não só consegue captar a nossa intenção, mas consegue responder de acordo. Captar a intenção é quase como se fosse a cognição de uma pessoa. Responder de acordo é a fala da pessoa. A professora Daniela colocou a imagem ali. Você coloca uma imagem, ele descreve o que tem na imagem. Isso aí são os olhos de uma pessoa. Né? Você pode pegar ali também a cognição ali, pode fazer uma analogia com os ouvidos e tudo mais. Mas veja só, pessoal, o robô está pronto. Esse que é o ponto. A robótica, como
A gente precisa, acho que, mais de hardware agora, que é a parte cara, mas se você pegar o seu computador, botar um bonezinho nele, uma caixinha de som, ele já vai conversar com você. O ChatGPT já saiu um plugin, acho que nesses dias atrás mesmo aí, para você poder falar com ele diretamente ao invés de digitar. Porque hoje parece que isso que às vezes eu uso o ChatGPT quase todo dia. E às vezes o que eu me sinto cansado é digitando para ele, explicando direitinho, para ele dar uma boa resposta para mim. E agora eu vou falar com ele, não vou mais. E isso pode estar em qualquer coisa. Eu poderia estar com o meu fone de ouvido aqui, ó, e pedir alguma coisa ao ChatGPT, e ele já responde no meu fone de ouvido. Tá? Nós estamos com grandes avanços também, gente, na área de, por exemplo, de modelagem 3D. O que é modelagem 3D? Eu vou dar uma foto minha e quero fazer um personagem 3D a partir do meu modelo. E esse personagem 3D, eu quero que ele seja tão realista quanto possível, até o ponto de ser indistinguível de uma filmagem da realidade. Quem joga videogame aí sabe quem está bem próximo disso. Já está muito, 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 muito próximo disso. E uma vez que a gente tiver isso, essa modelagem 3D, gente, um ChatGPT, se você falar, gere uma aula sobre regressão linear para mim, ele vai gerar uma boa aula para você. Se você colocar mais detalhes ainda, vai gerar exercício, vai gerar quiz, vai gerar tudo, gente. Pelo amor de Deus, faz tudo. Vai gerar apresentação de slides, vai gerar tudo. Com a modelagem 3D, gente, a gente combinando as duas coisas, a gente vai poder gerar uma aula com qualquer professor que a gente queira, em qualquer linguagem, ao passo de um clique. Qualquer linguagem, gente. Hoje também nós temos grandes avanços na tradução entre idiomas, né? Mas em pegar um vídeo e modificar os frames ali em torno da boca da pessoa para parecer que ela está falando a outra língua que ela foi traduzida. A língua que ela está falando, também ela fala com o tom de voz dela, com a cadência de voz dela, só que em outra linguagem. Isso, gente, a gente tem agora. Daqui 5, 10 anos, isso está aperfeiçoado. Então, se eu quiser ter aula de regressão linear com o ator que faz o Homem-Aranha do momento, a gente vai poder fazer esse tipo de coisa. Será que para a criançada aprender matemática é melhor com o professor dela ou com o personagem de desenho que ela mais gosta? Por exemplo, pensando em educação de crianças. Um ChatGPT que você conversa e tem ele um acesso que você falou, ele te responde no seu ouvido. Isso aí, como é que vai mudar a educação, gente? Acredito que a maioria aqui já deve ter utilizado o ChatGPT, por exemplo, para autoaprendizado, né? Para aprender alguma coisa sozinho. Imagine isso daqui a 10, 15 anos, gente. Isso a gente vai estar em outro patamar. Então, a gente vai, em questão de educação, a gente vai se reinventar muito. O tradicional, acredito que vai a largos passos ir para outro lugar. Boa tarde, meu nome é Regina, sou da CIS, da Infraestrutura Hídrica, estou representando a secretária, desculpe, não falei quando eu cheguei, né? Sou analista de sistemas, fui uma das primeiras alunas da UFBA, fiz processamento de dados, me senti representada quando a professora Daniela falou ali, em 374, né? E eu gostei da sua fala, desde a hora da professora eu ia fazer esse comentário, tá? Então, a minha preocupação é o que você é... Leandro, né, Leandro? A sua pergunta em relação à linguagem, eu nem me preocupei muito, porque ainda está na discussão aí, né? O Merval disse que não vai botar, outros que vai botar, mas vai estar no dicionário, todos, tudo, diz o que for. A minha questão maior é aquilo que ele falou, é da onde ele está pegando esse conteúdo, né? Eu sou homossexual, todo mundo está vendo aqui já pela minha camisa, né? Já é claro, por isso que eu faço questão. Na brincadeira, eu tenho uma aversão ao ChatGPT, tá? Eu perguntei a ele quais eram os 10 filmes lésbicos mais comentados do momento, né? Aí ele colocou a garota dinamarquesa, que o pior não é ele entender a linguagem, o certo é ele entender o gênero, certo? Ele colocou a garota dinamarquesa, não sei se alguém aqui assistiu, ganhou o Oscar e tudo, o ator maravilhoso, né, que fez o papel da mulher, da mulher trans, né, como filme lésbico. Aí eu disse a ele, eu perguntei, de onde você tirou essa ideia que a garota dinamarquesa é um filme lésbico? Ele pediu desculpa, né, eu até salvei a tela, porque eu não sei, foi a primeira vez que eu entrei, foi o free. E aí veio com a historinha, uma baboseira, inventou uma historinha lá, que é a relação do cara com a mulher, não existe isso no filme. Quem assistiu o filme sabe que o filme não tem nada de lésbico, entendeu? Então, a minha preocupação
enquanto vocês, nós, estudantes, intelectuais, que lemos, né, que temos consciência formada, aí você bota uma criança, um adolescente e vê uma determinada opinião dessa, né? Então ele não sabe o que é gênero. Então imagine a linguagem, isso não estou nem interessada. Eu ia fazer até uma pergunta à professora Daniela, na brincadeira, porque ela botou a mocinha beijou o vilão, e eu logo preferia a mocinha beijou a mocinha. E aí, se isso ia dar um tilt no programa, se ia dar um bug, ou se era permitido. Eu queria até sugerir que na próxima você botasse esse exemplo. A mocinha beijou a mocinha e o vilão beijou o vilão. Né? Então, a minha preocupação é essa, entendeu? Eu concordo com você, acho que sua fala é perfeita e acho que ainda você está sonhando. A gente não vai demorar muito, porque nós temos um universo de Brasil que não sabe, não tem nem internet. A gente viu isso na pandemia e isso só tem um ano que melhorou. Né? Então, a gente tem muito a evoluir, ele não respondeu a sua pergunta e eu espero que um dia a gente consiga ver isso como uma forma melhor, né? de estudo mesmo porque a minha preocupação, como eu falei, não somos nós. A gente tem senso crítico, nós temos discernimento, né? Mas a grande população, infelizmente, ainda não tem esse acesso. Então, na hora que você diz que A é B e que A não é B, isso é um problema, tá? Obrigada. Mais uma perguntinha aí, acho que... Luzia, quanto tempo a gente tem? A gente vai fazer um bloco de 3 para encerrar. Tá, então temos mais um bloco de perguntas aí. Eu queria fazer 2 perguntas, então. Rapidinhas. A primeira, acho que é mais direcionada para a Júnia. A gente tem visto aí nos últimos tempos essa discussão a respeito do viés, desse duplo viés que é da inteligência artificial, que ao mesmo tempo que está ajudando a resolver problemas, tem gerado desemprego e demissões em massas em algumas indústrias principalmente, né? Como vocês, lá do Cimatec, por trabalhar com indústrias, como vocês têm lidado com essas questões éticas da inteligência artificial, considerando esse aspecto esse duplo aspecto de, além de resolver problemas, ele também está criando novos problemas. E a segunda pergunta, acho que é mais para os 3 professores, inclusive eu estendo aqui a Jess Nalda, complemento ao que o colega perguntou lá, a gente tem visto algumas soluções de inteligência artificial, como o ChatGPT, o GitHub, Copilot e tal, que ao mesmo tempo que tem ajudado no ensino, né, por exemplo, debugar alguns códigos, ajudar as pessoas a entenderem alguma linguagem, corrigir alguns problemas de código, mas ao mesmo tempo tem deixado algumas pessoas de forma mais preguiçosas, digamos assim, que recorrem ao ChatGPT para resolver alguma questão. Como lidar com esse aspecto também ético desses 2 lados da moeda, né? Posso falar sobre esse? Tá. Eu queria falar, assim, a inteligência artificial tem grandes vantagens e o professor Ricardo é o mais entusiasta, assim, você sente a empolgação dele falando. Mas eu queria lembrar que a gente tem problemas também com a inteligência artificial, né? A gente tem visto muito, você sinalizou um exemplo aí, a gente vê muito o deepfake. A própria professora Daniela falou da geração de fake news em cima de fake news. Então, como é que são os olhos para esse cuidado, né? Existe legislação já trabalhando nisso, já está tendo esse cuidado em grande escala, né? As pessoas estão sendo punidas quando descobre-se o que está sendo feito. Então, e também, eu acho que na linha do que a colega ali falou, como ter garantia do que está vindo, o que é verdade, até no próprio resultado do ChatGPT. Como é que eu tenho o cuidado de saber, não, se for uma pessoa que conhece da área, ela vai ter um senso crítico, mas se for uma pessoa leiga, né, ela está buscando um conteúdo, algo novo, como existe uma orientação, um cuidado de como a gente pode fazer isso? Então, agradecer a todos aí a vossa contribuição, acho que tem sido uma discussão ótima. A minha pergunta é um pouco na direção da Ana. Obviamente todos sabemos quais as vantagens da inteligência artificial e os desafios, ou as ameaças. Ou seja, o Ricardo falou da coleta de dados, obviamente que vai aumentar, e vai aumentar muito, mas de que forma é que isso vai interferir com a minha privacidade?
Já interfere, obviamente. Mas até que ponto vai chegar? Porque todos sabemos do que acontece aí com algumas notícias de que alguns países, alguns governos que fazem algum tipo de controle, outros já fizeram. Então, de que forma é que isso afeta? E também aquilo que a Ana falou sobre usar a parte, não só dar aula com o Homem-Aranha, mas colocar na boca do Joe Biden ou do Vladimir Putin qualquer coisa. Né? Então, um pouco esses desafios aí. Obrigado. Posso falar rapidinho? Vou tentar responder bem rapidamente cada um dos pontos aqui, começando retroativo, porque minha memória já não... A questão de dados, como a gente está muito novo nessa questão ainda, em termos de humanidade, eu acredito que a gente vai evoluir, né, em relação à discussão do problema. Nós estamos indo para uma era, gente, que não vai dar para simplesmente acreditar em tudo que a gente vê. Recentemente, um portal publicou uma notícia do Papa vestindo uma roupa de fashion que foi gerada por esses geradores. Então, a própria mídia está perdida no que fazer, certo? Então, é uma era, gente, que querendo ou não, a gente vai precisar ser um pouquinho mais céticos sobre o que a gente está vendo. A gente vai precisar ter locais de confiança que a gente vai poder acessar a informação. E não só isso, né? Essa é só uma questão mais básica, né? Que nem eu falei, ó, com uma imagem de qualquer pessoa, você gera um modelo 3D de qualquer pessoa e põe ela fazendo qualquer coisa que você queira. A mente de vocês podem viajar, não vou nem falar aí o que dá para fazer com isso, né? Mas imagine o potencial danoso para isso. É deepfake ser levado à 10ª potência. Entende? Então, a gente vai precisar de muita energia colocada nessa questão aí de como direcionar para que a gente consiga viver bem em sociedade com isso. E eu quero lembrar, pessoal, que claro que a gente tem problemas, que nem você colocou. A gente tem problemas em tudo. A gente veio com carros lá em 1900 e tantos, e até hoje morre gente com carro todo dia, entendeu? Só que os benefícios superam os malefícios. É esse que é o ponto. Inteligência artificial vai ser muito disso também que a gente vai ter que enfrentar. É claro que vai chegar nas castas sociais mais privilegiadas primeiro, mas depois chega para todo mundo. E isso é beneficioso para todo mundo. Mas, claro, justo talvez não seja. Mas é o que a gente tem para hoje. Né? Você comentou também, bem pertinente, que eu queria falar sobre esse assunto, que é o ChatGPT, que é o mais, né, do momento aí, né? Nós, como profissionais de dados, nós deveríamos estar orientando as pessoas para o bom uso do ChatGPT. Quando eu falei aqui, ó, gerar uma aula de regressão linear, por que eu posso pegar e falar para o ChatGPT gerar uma aula de regressão linear? Porque eu sei fazer curadoria sobre o que ele soltar. E é isso que eu deixo aqui a dica para todos vocês, gente. O ChatGPT é apenas para aquilo que você sabe fazer curadoria. Ele não nem tem a intenção de ser uma ferramenta de pesquisa. Ele é um gerador de texto. Gente, eu não sei a 10ª palavra que eu vou falar depois dessa daqui. É a mesma coisa do ChatGPT. Ele alucina de vez em quando, por conta das coisas que ele faz. Esses dias atrás eu pedi lá uma receita de estrogonofe, ele me mandou botar salsicha lá. Então, você vê que tem algumas coisas bem a se evoluir ainda, e nós estamos ainda bem no comecinho. Mas, no fim do dia, gente, ChatGPT não é para nós buscarmos informação da qual nós não temos conhecimento, mas sim para nos ajudar a confabular aquilo que nós já sabemos. Isso ele é perfeito. Isso ele é perfeito não, né? Mas ele é muito eficiente. É uma ferramenta que nós não tínhamos nada parecido e de repente temos uma ferramenta muito boa. Então temos que ficar ligado com isso. E ele tinha colocado aqui um ponto também falando sobre a gente ficar muito viciado talvez em ChatGPT e até perder habilidades nesse sentido, né? Eu acredito que a gente deve seguir esse caminho sem medo. A gente vai perder habilidades mesmo. Só que vai abrir espaço para a gente pegar novas habilidades e habilidades essas que vão ser mais pertinentes ao momento do futuro, né? É a gente que talvez seja, que nem eu, que já estou ficando um pouco mais velho, a gente fica um pouco receoso, um pouco apreensivo. A galera mais jovem não tem esse medo. Por quê? Porque eles aprendem, seja lá o que precisa aprender, eles vão lá e vão dar um jeito nisso, entendeu? Então é deixar as coisas rolarem, que a gente se adapta a elas, certo? E os problemas que foram surgindo, tentando ir resolvendo na melhor maneira possível, né? E acredito que com o uso de inteligência artificial, isso tudo vai ficando cada vez mais rápido, mais fácil, mais objetivo, e
talvez até mais verdadeiro. Hoje em dia nós estamos numa época que é tão difícil descobrir a verdade, gente. Tão difícil, parece que está cada vez mais difícil descobrir uma verdade. Se você perguntar, ovo é saudável comer, a gente não sabe dizer exatamente. Fica ali cada um fala do outro. É manteiga ou margarina? Vixe Maria, vai embora, entendeu? Aí, é isso que eu quero dizer. A gente está numa dificuldade tão grande ainda como como uma era da ciência, da humanidade, mas nós estamos evoluindo muito rápido. Então nós temos que confiar, trabalhar e se adaptar. Hoje em dia nós não temos como fugir mais desse mundo de inteligências artificiais que pipocam aí 100, 150 novas ferramentas aí todos os dias. Como é que a gente vai ficar fora disso? A gente tem que usar e se adaptar. Isso que eu deixo aí. Eu só vou complementar que, assim, qual é o ponto? Eu acho que a gente está num fórum que está sendo extremamente produtivo, justamente porque eu acho que esse é o objetivo. Nós somos profissionais desse setor e a gente está atuando nessa linha, e esses fóruns eles precisam acontecer justamente para que os problemas sejam apontados e que a gente consiga correr atrás de solucionar isso, né? Eu acho que como o Ricardo trouxe, a inteligência artificial ela não traz todas as respostas, e como o Leandro também falou, a computação ela não resolve tudo, e todas as vezes que algo é lançado por conta do potencial da inteligência artificial, ela pode ser muito benéfica, mas também pode ser muito maléfica em alguns sentidos, porque vai potencializar tudo. Então, o ChatGPT, ele ajuda a, por exemplo, a gente ter informações de forma mais rápida, né, por exemplo, né, e informações diferentes, enfim, de diversos temas, mas também ele traz informações errôneas, né, ele também constrói textos baseados em nada, sei lá o que, entendeu? E mistura fontes diversas e vai para a tal da alucinação da rede, né? Recentemente aconteceu, acho que um caso no Reino Unido, que foi construído lá uma peça jurídica, inclusive, e depois foi descoberto que essa peça jurídica foi construída por algum modelo, provavelmente o ChatGPT, justamente porque existia ali uma, como é que fala, como é que quando um precedente, foi criado, foi colocado ali um precedente naquela peça, aquele precedente nunca existiu. Então, são questões aí que acontecem aí com esse tipo de modelo, né? Porque ele vai tentar construir alguma coisa, ele vai tentar dar uma resposta. E essa resposta nem sempre é correta. Então, além de tudo, o próprio ChatGPT ele tem uma limitação de tempo, né, dos dados que estão lá, né, que é só até 2021. Se você perguntar qualquer coisa de depois, acho que de setembro de 2021 para cá, ele não responde nada, ou vai responder tudo errado. Se ele tiver certeza de que ia acontecer, se eu perguntar alguma coisa sobre a Covid em 2022, se você citar que é 2022, ele vai falar, desculpa, eu não sei, porque é de 2022, eu só sei coisas até setembro de 2021. Mas se você não falar, ele vai falar alguma coisa, vai responder alguma coisa. Então, eu acho que esse é um grande desafio aí, e a gente precisa estar sempre alerta e sempre buscando realmente esses pontos para estar corrigindo. Bom, sobre a questão do futuro do trabalho, eu acho que realmente é um ponto que a gente, né, precisa discutir também sobre, algo que a gente vem discutindo, né, desde a Revolução Industrial, então como isso vai se modificando com todo o avanço, né, da tecnologia. Isso tem sido muito modificado, né? Até mesmo para quem é desenvolvedor, para quem está desenvolvendo esse tipo de modelo, isso a gente está desenvolvendo lá um modelo, aí a professora Daniela vai saber, está lá utilizando um modelo Transform, usando o BERT, GPT, daqui a pouco vem a Meta e lança o Llama. Aí vem com... primeiro, logo vem a OpenAI, aí lança o ChatGPT, aí agora todo mundo usa ChatGPT, e aí quem está lá desenvolvendo lá o seu modelo, com a infraestrutura, que não é a infraestrutura da OpenAI, não é a infraestrutura da Meta, e está lá tentando desenvolver alguma coisa, daqui a pouco vem o ChatGPT, não, agora a gente tem aqui a solução. Aí, não, então vamos especializar esses modelos, vamos usar um outro modelo, daqui a pouco vem Llama, Meta lança também
lá um outro modelo. Então, assim, é realmente difícil para quem está trabalhando para... Tempo esgotado, já estamos dizendo ali. Mas o que eu queria dizer, lá, aí falando um pouco do Senai Cimatec, o Senai é uma instituição de pesquisa, é uma instituição de ensino também. Então, o Senai tem atuado nessas frentes, tem prestado atenção, foi lançado agora, inclusive, uma graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Tem vários projetos de cursos de extensão, até cursos para empresas, inclusive. A gente tem uma parceria, o professor Jonatas, a professora Ana participou, inclusive, em uma parceria aí com a Procuradoria-Geral do Estado, né, de capacitação de profissionais. Então, o Senai tem atuado, né, em capacitar profissionais, tanto para o desenvolvimento quanto para a compreensão dessas tecnologias, para o uso dessas tecnologias. Em relação a outros demais problemas, também tem sido, né, tem tem um grupo que também pesquisa a parte de infraestrutura, porque tem toda a infraestrutura de data center, de supercomputação, e isso também precisa, e aí vem toda a questão ambiental também que isso traz, né, de todo esse treinamento e armazenamento desses dados, que isso é 24 horas, 7 dias por semana, isso não para, é uma infraestrutura que não para, e também é uma linha também que tem sido também muito, que é essa parte toda da sustentabilidade, né, que a gente não pode deixar de lado do que a gente tem feito, que é toda a parte de infraestrutura mesmo. Então, a gente tem seguido nisso e... Agora me deu mais um minuto, que bom. mas só para finalizar, eu acho que a gente precisa se preparar mesmo para esse momento. É difícil, assim, para quem está trabalhando nisso, né, assim, a gente não tem todas as respostas, mas eu acho que o grande passo é a gente estar prestando atenção nisso, é a gente estar atento, a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção no que está sendo disponibilizado. Tem a infraestrutura correta também para fazer isso, porque isso é um desafio, a gente precisa de, muitas vezes, modelos de linguagem, modelos de visão computacional, modelos mais robustos, a gente precisa de uma infraestrutura de computação bem mais robusta para conseguir desenvolver, para conseguir atuar e para conseguir disponibilizar esses modelos. Aí a gente já vai para outras discussões de cloud e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Espero ter respondido a pergunta. Bom, só antes de finalizar rapidinho, só para falar da ética, né? Eu queria também depois dar da ética, rapidinho, a questão da ética, a questão dos alunos, né? É sempre lembrar, os alunos podem usar, mas a gente percebe quando porque eles não colocam os autores. Quando você pesquisa no Google, você pega um artigo, você pesquisa, faz um texto e sabe quem é um autor. Pelo ChatGPT, a gente percebe logo que é ChatGPT, volta, cadê o autor, né? Cita. E outra, tem que aprender o seguinte, tem que saber usar a ferramenta. Tem que usar? Tem. Mas é com sabedoria, né? Tem que estudar o que ele dá e, como o Ricardo disse, tem que saber se aquilo é verdade ou não. Até porque, na hora de uma entrevista de emprego, se você for questionado, você não vai abrir o celular para questionar ChatGPT. Então, você tem que ser inteligente e sábio o suficiente para saber usar a ferramenta. A verdade é essa. Um ponto que eu queria trazer aqui é o aspecto da consciência, né, que esse tipo de ferramenta tem, né? A gente está aqui fazendo uma discussão muito rica, né, das capacidades, potencialidades, mas se eu fizer uma pergunta aqui para o Ricardo sobre alguma informação, ele vai me responder. Se eu fizer a mesma pergunta para o ChatGPT, possivelmente o ChatGPT vai responder com mais eloquência e tal. A diferença é que o Ricardo sabe, que ele tem consciência sobre o que está me falando. O ChatGPT não tem consciência. As informações é uma coisa estranha até para a gente, porque produz respostas tão rebuscadas, tão completas, mas sem saber absolutamente nada do que está falando. O ChatGPT sabe se algum termo ele vai se relacionar a algum tipo de crime, porque isso está correlacionado nos algoritmos que sustentaram na sua criação, mas ele não tem a consciência sobre essa informação. Então, esse tipo de situação, né, e aí, logo quando o ChatGPT foi lançado, eu vi várias conversas, inclusive tive essa conversa com o ChatGPT, de pedir links para fazer downloads de filmes piratas. Você conseguindo fazer uma narrativa com o ChatGPT para que ele
né, fugindo da barreira que ele propõe ali, ele te dá essa resposta. Então, há programações de barreiras, mas você pode achar uma curva dali onde você pode encontrar. Então, e aí eu faço até um certo contraponto que o Ricardo falou, porque a gente pensar nas soluções educacionais com o ChatGPT, sobretudo para a educação mais básica, a gente talvez esteja ali limitando essas pessoas sobre experiências que são muito maiores do que a gente consegue ver numa tela, né? Assim, as experiências sensoriais no processo de aprendizado que são muito mais profundas do que uma inteligência artificial que seja capaz de falar. Né? Uma professora de matemática, ela pode ser uma professora virtual de matemática, ela pode ser muito mais eloquente, conhecer muito mais da matemática do que sendo o ChatGPT conhecer muito mais do que ela, mas a sensibilidade e a empatia que aquele ser humano vai ter, jamais uma inteligência artificial vai ser capaz de dar. Então, esse tipo de tecnologia, como o Ricardo também falou, é muito útil do ponto de vista de quando você já detém um certo grau de conhecimento sobre o que você está pesquisando, porque você tem a capacidade de criticar esse conteúdo, fazer contrapontos, ter até ideias que são contrárias ao que o ChatGPT responde, ao que essas ferramentas respondem. Às vezes, a partir da resposta dela, por discordar, a gente começa a ir além. Mas a gente precisa ter um certo embasamento prévio em relação a isso. E aí, quando você vai para a educação básica, isso muitas vezes a gente não tem esses pilares, né, e podem gerar exclusões. E por outro ponto, só para finalizar, é sobre o dado que tem no computador. A gente está falando aqui o tempo todo de dados. Os dados do computador são dados binários. Hoje, na grande maioria, tem 64 zeros e uns. Mas as nossas experiências, elas não estão medidas em 64 bits. Toda experiência que a gente tem, no mínimo, tem 5 sentidos. Tem a audição, tem a visão, tem o tato, tem o paladar. A gente vive as coisas a partir até da nossa aceleração cardíaca. Né? A gente tem memórias muito mais complexas. E nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de ocupar esse espaço. Né? Então, acho que se tem um diferencial que a gente precisa desenvolver, é justamente ir para potencializar nossas habilidades onde as inteligências artificiais jamais chegarão. Né? Então, é um pouco disso.